avião. Ela disse, inclusive, que tinha uma pessoa tentando sair da aeronave que parecia ser de pequeno porte. Essa informação já tem algum tempo, tá? A gente vê outra foto aí, exatamente do avião, desse acidente, o avião que caiu no mar em Paraty, modelo Hawker Beechcraft King Air C-90. Esse modelo tem capacidade para 8 pessoas, mas a informação que a gente tem é de que teriam 4 pessoas a bordo, 3 teriam morrido e uma pessoa sobreviveu, informação essa do Corpo de Bombeiros de Paraty. Essa aeronave decolou exatamente a 1h01 do campo de Marte, aqui em São Paulo, com destino a Paraty. Às 3h50 da tarde, tudo hora de Brasília, tá? Uma equipe do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estava se dirigindo ao local para apurar as causas do acidente. Então, só repetindo mais uma vez, como disse a nossa repórter Andréa Sadi, na lista de passageiros estava o ministro do Supremo, Teori Zavascki, que é o relator das investigações dos processos da Operação Lava Jato. Nós estamos, então, acompanhando Havendo possibilidade no processo administrativo de uma demissão do servidor, não seria o caso de uma obrigatoriedade de uma defesa técnica para que seja garantida a ampla defesa e o contraditório ao servidor? A presença da defesa técnica no processo administrativo não é necessária segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Claro que o ideal é que também no processo administrativo o administrado seja representado adequadamente e a defesa sempre certamente ajudará a manter o padrão de legitimidade dos atos, os atos praticados pela administração quando pune com penalidade tão grave. Agora, isso não significa que eventuais irregularidades do processo administrativo possam ser sanadas com o auxílio posterior da defesa técnica no âmbito do processo jurisdicional. De modo que não há propriamente uma incompatibilidade entre uma coisa e outra. Ministro Teori Zavascki, bom dia. Eu tenho observado, ministro, isso está trazendo alguma inquietação, que os debatedores que precederam o senhor, né, foram trazidos aqui pelo ministro Coelho, que debateram muito esse tema do processo disciplinar, tem aproximado muito os princípios de processo penal para os princípios do processo administrativo quando o agente público pratica um ilícito penal. E a minha inquietação é o seguinte, ministro, não seria essa a forma, entendeu, de melhor proceder no Estado Democrático de Direito, ou seja, aproximar os institutos? Não seria isso também uma causa de impossibilitar que o gestor público pudesse dar agilidade, na aplicação de uma punição disciplinar? Isso não causaria uma certa demora ao agente público para que ele pudesse bem solucionar e de forma pedagógica um ilícito administrativo? O que o superior, ou melhor dizendo, o que o Supremo Tribunal Federal, entendeu, entende sobre isso? Se essa aproximação ela é válida, entendeu, ou não? Não, não é uma questão passageira de modo algum. A tendência é justamente essa. É que no âmbito do regime sancionatório do Estado, que envolve o direito penal, a sanção por improbidade administrativa da Lei 8.429 e a sanção disciplinar, segundo o regime que no âmbito federal se rege pela Lei 8.112, alguns princípios, ou a maioria dos princípios, serão princípios comuns. Por exemplo, o princípio da tipicidade, que decorre do princípio da legalidade, o princípio da presunção da inocência, o princípio
da culpabilidade. Claro que no âmbito penal esses princípios são mais rígidos. No âmbito do processo administrativo e no âmbito da improbidade administrativa, o princípio da legalidade, por exemplo, ele é anunciado com conceitos de conteúdo mais indeterminado do que ocorre de um modo geral no direito penal. Agora, isso deixa uma margem de preenchimento valorativo desses conceitos indeterminados por quem julga, pelo administrador ou pelo juiz, se for o caso. Mas isso não significa que não haja, em alguma medida, ou em boa medida, ou em grande medida, a aplicação desses princípios comuns. Pode haver processo administrativo disciplinar sem abertura de sindicância? Eu não conheço detalhadamente a legislação a respeito disso, mas, em tese, eu não vejo nenhum problema de que, assim como ocorre na ação penal, que é possível uma ação penal sem um prévio processo, sem um prévio inquérito policial, é possível uma ação penal com oferecimento da denúncia direta. Eu não vejo que o legislador, pelo menos, que haja uma proibição constitucional de o legislador estabelecer hipóteses em que se abra um processo administrativo independentemente de uma prévia sindicância formal. Eu não vejo nenhum impedimento nesse sentido. Agora, se o legislador estabelece a necessidade de uma prévia sindicância, então também eu não vejo ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade nessa exigência, de modo que é uma questão de... aí fica ao critério do âmbito do controle da atividade do próprio legislador. Nem acho que seja constitucionalmente proibido, nem acho que seja constitucionalmente impositivo que o legislador imponha uma prévia sindicância como pressuposto para a abertura de um processo administrativo.